Capítulo 14, segunda parte. Um dia estávamos sentados à volta da mesinha da copa, almoçando, quando vimos Alfredo entrar de repente. Vinha assustado, o rosto sombrio, as roupas sujas, sem gravata, o cabelo em desordem. Nós três ficamos de pé ao mesmo tempo, trêmulos e assustados. Carlos perguntou: "O que aconteceu, Alfredo?" Ele procurou sorrir e, olhando para mim, respondeu indeciso: "Andei envolvido num conflito, mamãe, mas não tive culpa." "Aonde?" perguntei. "Em Santos?" "Em Santos, esta madrugada. Não tenho culpa. Tive que tomar parte por causa dos amigos. Juro que não sou culpado." Carlos olhou firmemente, censurando. "Foi o resultado das tais reuniões, não é? Eu já sabia que ia acabar assim." E sentou-se de novo, um olhar acabrunhado. Houve um silêncio pesado. Alfredo deu um leve gemido e levou a mão direita ao rosto, fazendo uma contração de dor. Reparei, então, que estava com um dente quebrado, o rosto vermelho e inchado. Mostrou com o dedo um pequeno ferimento na cabeça e suas roupas estavam úmidas de sangue. Falei: "Vamos tratar esses ferimentos, Alfredo. Depois conversaremos." Ele olhou para trás medrosamente. "Não, mamãe, não quero nada. Vou-me embora." Depois, em voz mais baixa: "Desconfio que a polícia está atrás de mim." Olhamo-nos aterrorizados e Carlos disse num tom decidido: "Conte de uma vez o que foi que você fez. Foi alguma coisa grave, senão a polícia não vinha atrás." Alfredo apertou as mãos, uma contra a outra, num gesto nervoso. Depois apalpou o pescoço no lugar ferido. Falou hesitando: "Não fiz nada, já disse. Estava numa reunião com uns amigos quando a polícia chegou. Houve uma provocação qualquer e nem sei como começou. Quando vimos, estávamos lutando e cada um se defendia como podia. Jogaram garrafas, copos, no fim até cadeiras. E acho que machuquei um sujeito. Mas não tenho culpa. Eu podia estar morto também. Foi horrível. Houve muitos feridos." Olhou novamente à volta com ar assustado. Depois, dando um gemido, sentou-se numa cadeira. Carlos disse com autoridade: "Fale a verdade. Era uma reunião socialista, não era?" Alfredo procurou evasivas. "Já vem você com suas insinuações. Não fale o que não viu." E levou de novo a mão ao pescoço. Dei-lhe imediatamente um café quente e perguntei: "Mas, meu filho, por que a polícia está perseguindo você? Só você?" Carlos tornou a falar: "Era ou não era uma reunião socialista? Conte de uma vez. Não minta." Alfredo ficou embaraçado. Deu um débil gemido e, tomando o café aos golinhos, falou: "Dizem que nós é que provocamos, mas não foi assim. Isso é mentira. Estávamos conversando, apenas conversando." Carlos interrompeu: "Onde?" Alfredo olhou furioso: "Isso interessa a você? Você é da polícia também?" Fez uma pausa, tomou o último gole de café e continuou: "Estávamos conversando quando a polícia chegou, fazendo barulho, querendo prender todo mundo, fazendo ameaças. Nós reagimos. Foi aí que houve a luta. 2 dos meus amigos foram presos. Eu consegui pular uma janela dos fundos e fugir. Dei 20 mil reais para o chofer de táxi que tinha levado uns passageiros para embarcar e vinha voltando a São Paulo. Ele não me conhece. Disse ali perto do Largo da Sé e vim para casa. Pretendia me esconder numa cidade do interior ou em alguma fazenda. Por isso vim. Mas um amigo me aconselhou outra coisa e mudei de ideia. Já sei o que vou fazer. Vou voltar esta madrugada para Santos e embarco amanhã num cargueiro para os Estados Unidos. Vou de qualquer jeito. Aqui eu não fico, não quero ser preso. Talvez não haja nada, mas estou com medo que alguém me denuncie." E olhou para mim, um ar aflito. A angústia se apoderou de nós quando ouvimos Alfredo relatar o fato. Uma angústia pesada de incertezas. O que fazer? Como agir? Carlos falou: "Mas por que fugir, Alfredo? Se você diz que não é culpado, não deve fugir. Enfrente a situação. Não acha, mamãe?" Alfredo interrompeu, mais nervoso ainda: "Como vou provar que não tenho culpa? Se eu estava entre eles e lutei também, vão dizer que sou culpado. Um sujeito ficou caído lá no chão e se dizem que fui eu, como vou provar o contrário?" Carlos aproximou-se do irmão e, num terrível tom de acusação na voz, perguntou abruptamente: "Então foi você? Fale a verdade. Foi você que feriu o homem?" Isabel não dizia nada. Tinha os olhos dilatados, fixos em Alfredo. Eu intervim:
Ninguém pode saber num conflito geral, Carlos. Pode ser que ele não tenha a culpa, mas está arriscado ser preso. Venha, Alfredo. Venha trocar essa roupa imunda e tratar esses ferimentos. Ele gemeu, dizendo que preferia morrer a ser preso. Levou a mão ao lado direito do rosto e disse que tudo estava dolorido. Dei-lhe uma aspirina e outro café quente. Em seguida, preparei-lhe um banho. Carlos ficou sentado, pensativo, um cigarro entre os dedos. E Isabel saiu dizendo que era a hora de ir para o emprego. Carlos saiu logo depois, apreensivo. Depois do banho, Alfredo ficou mais calmo e almoçou. Vestiu uma roupa de Carlos que ficou um pouco apertada e foi se deitar. Fiz então um embrulho de tudo que era dele e deixei no tanque, no quintal. Passou-se a tarde e Isabel e Carlos voltaram do trabalho. Jantamos mais calmamente. Quase ninguém falava, atemorizados com o que podia ainda acontecer. Fomos depois para a sala de jantar e ficamos à volta da lâmpada. Alfredo estava dizendo que fugiria essa madrugada. Carlos e eu procuramos aconselhá-lo. Não fuja. Afinal de contas, você há de ter meios de provar que não teve culpa. Eu dizia, o filho mais velho de tia Emília é advogado. Vou pedir a ele que auxilie você, ou então que indique outro. Temos dinheiro para pagar o advogado, nem que seja para vender esta casa. Não vá embora, Alfredo. Não, eu já resolvi. Vou como marinheiro ou como clandestino no navio, mas vou. Você está louco? A polícia pega você e aí será pior, muito pior. Faça o que mamãe disse, vá se entregar. Nunca! Eu luto, mas eu não me entrego. Se vierem hoje aqui me buscar, façam um frege, mas não me pegam. Prefiro morrer. Olhamos para ele desconsoladamente. Carlos insistiu. Mas pegam você de qualquer jeito. Antes de entrar no tal navio, já será preso. Não pegam. Tenho amigos nesse navio e tenho certeza que me protegerão. Depois, um amigo graúdo vai me levar amanhã para Santos, de automóvel. Já combinamos. Ninguém me pega, tenho certeza. Bateram no portãozinho do jardim. Meus 3 filhos se levantaram ao mesmo tempo e Isabel disse resoluta. Esperem, vou espiar na janela da frente. Uns segundos depois, voltou desfigurada, branca como papel, os lábios trêmulos. Pronunciou apenas, polícia. Alfredo deu um salto e sumiu pelo corredor. Carlos ainda tentou retê-lo, murmurando. Espere, não fuja que é pior. Mas ele estava longe. Bateram de novo e Isabel ficou parada no meio da sala, sem saber o que fazer. Admirei Carlos nesse momento. Com uma calma inabalável, dirigiu-se para a porta e, descendo a escadinha do jardim com passos firmes e seguros, foi atender. Quase em seguida, 2 homens apareceram na porta da sala de jantar, dizendo que traziam ordem de prisão para Alfredo. Tive a coragem de perguntar, fingindo firmeza. Mas o que há? Por quê? Um dos homens, que tinha uma pinta escura do lado esquerdo do rosto, me olhou e disse simplesmente: ele esteve envolvido num conflito comunista ontem em Santos. Houve morte. Repeti a palavra morte como um eco e já os homens começaram a busca. Entraram no corredor e ouvi quando abriram a porta do meu quarto, acompanhados de Carlos. Fiquei imóvel na sala, ao lado de Isabel, que segurava nervosamente meu braço. Envelheci muito nessa hora e esses minutos valeram por anos de sofrimento. Olhava o chão com o olhar morto e esperava. Ouvi os passos dos inspetores deixarem meu quarto e entrarem no quarto de Isabel. Pensei, é lá que ele está escondido. É agora que vão prendê-lo. Os inspetores deixaram o quartinho de Isabel. Pensei, então ele está no quarto de costura escondido. Não encontraram ainda, mas agora vão encontrá-lo. Saíram novamente do quarto e se dirigiram para a copa. Pensei, então ele está lá no banheiro, é lá que ele está escondido. Vão descobrir neste instante, agora. Mas os passos foram além e ouvi o rangido suave da porta do banheiro se fechar atrás deles. Um suor frio escorreu nas minhas costas e senti as mãos úmidas. A angústia foi crescendo, foi se avolumando, foi me envolvendo e me apertando a garganta.
Ouvi então entrarem na cozinha. Pensei, é agora. Ele se refugiou no quarto da cozinha, onde Carlos dorme. Prenderam. Pronto. Esperava um grito, uma reação, um barulho de luta. Nada. Apenas os passos cadenciados dos homens e as portas abrindo e fechando. Preferi que tudo terminasse no mesmo instante, de qualquer modo. Era melhor do que a angústia que me sufocava. Pensei, já sei onde ele está. É no quintal, no nosso quintalzinho onde brincou tantas vezes. Está escondido num canto como um animal aquado e vai ser levado. Quem sabe está em cima da goiabeira. Uma vez ele caiu da goiabeira e se machucou, mas não foi nada. Que pena que ele não era mais criança. Agora é tudo tão diferente. Comunista. E tinha me dito que era socialista. Será que é tudo a mesma coisa? Eu não compreendo. Que silêncio! Será que já prenderam Alfredo? Ai, meu filhinho, eu preferia que você ainda fosse pequeno e tornasse a cair da goiabeira. Ai, como eu preferiria isso do que você cair na mão da polícia. Vão prendê-lo agora, agora. Mas os passos cadenciados e surdos voltaram do quintal e soaram na sala novamente. Alfredo não tinha sido encontrado. Olhei os inspetores sem distinguir as feições de nenhum e sem compreender o que havia sucedido. Fizeram um ligeiro cumprimento e deixaram a sala. Fiquei no mesmo lugar tão imóvel como uma estátua, com Isabel ao meu lado. E quando Carlos voltou do portão, dizendo que um dos homens tinha ficado vigiando, dei um suspiro tão angustioso que os 2 filhos olharam assustados para mim. Nada perguntei e nada disse, mas pelo olhar de Carlos para uma parede, compreendi que Alfredo se refugiara na casa de Dona Genu. Sentei-me então e procurei ler um jornal que havia sobre a mesa. Isabel sentou-se na minha frente e pegou um bordado que estava fazendo. Carlos abriu um livro. Ficamos imóveis e silenciosos uma meia hora talvez. Percebi de repente uma sombra desenhar-se na vidraça da sala de jantar que dava para o pequeno patamar da escada do jardim. Não olhei, mas vi. A folha do jornal começou a tremer na minha mão e as letras a dançarem sinistramente. Senti o homem da pinta no rosto nos vigiando por trás da vidraça. Então disse a Isabel, que bordava com a cabeça baixa. Sorri, Isabel, para disfarçar. Ela levantou a cabeça e me olhou assustada, sem compreender. Repeti a ordem. Ria, Isabel. Ela murmurou, mas mamãe... E eu repeti pela 3ª vez. Ria, Isabel. Então ela principiou um sorriso que mais parecia de dor. Quando Carlos, com a voz serena e tranquila, disse, escute, mamãe, veja que pedaço bonito do livro. E leu um trecho do livro que tinha na mão. Era de Zuev, traduzido para o espanhol. Nunca pude esquecer a voz de Carlos e as palavras que leu nessa hora trágica da nossa vida. Até hoje tenho o livro que guardo como lembrança dele e releio sempre esse trecho. Mi hijo ha muerto ayer. Durante 3 días y 3 noches he estado luchando con la muerte, queriendo salvar esta pequeña y tierna vida, y durante 40 horas he permanecido sentada junto a su cama, mientras la gripe agitaba su pobre cuerpo, ardiente de fiebre día y noche. A la 3ª noche he caído desplomada. Mis ojos no podían ya más y se me cerraban sin que yo me diera cuenta. He dormido durante 3 o 4 horas en la dura butaca y mientras he estado dormida se lo ha llevado la muerte. A sombra desapareceu da vidraça e a voz se calou. Houve um profundo silêncio. Perguntei, enquanto ela dormia, a morte roubou o filho? Carlos confirmou em silêncio. Depois disse, 3 dias e 3 noites ela aguentou. Depois dormiu e, enquanto dormia, se lo ha llevado la muerte. Houve novo silêncio e eu disse, Carlos, creio que vou me deitar. Que horas são? Carlos respondeu sem levantar os olhos do livro. Quase 10h30. Eu também vou. Deixe, mamãe, eu fecho as janelas. Fomos juntos fechar a casa, mas vimos antes o vulto de um homem parado na calçada. Às vezes andava, voltava e parava outra vez. Disse boa noite a Carlos e Isabel e fui para o meu quarto. Vi as economias que tinha feito para dar um smoking para Carlos e um vestido para Isabel no fim do ano. Eram quase 600 mil réis.
Juntei tudo dentro de um lenço e saí na porta da cozinha. Desci a escadinha e fui para o quintal, andando às apalpadelas e repetindo mentalmente. Enquanto dormia, se lo ha llevado la muerte, se lo ha llevado la muerte. Não posso dormir, não posso. Fiquei um tempo escutando encostada ao muro que dava para a casa de Dona Genu. A lua estava muito branca e o céu cheinho de estrelas. Olhei-as bem. Pareciam tão brilhantes, tão tranquilas, e tive inveja delas. Se lo ha llevado la muerte. Para salvar meu filho, não posso dormir. Chamei baixinho. Genu! Mas ouvi a voz de Alfredo que me respondeu do outro lado, quase num murmúrio. Mamãe, sou eu. Dona Genu me escondeu. Vou-me embora amanhã cedo. Para onde? Perguntei. Não sei bem. Creio que Estados Unidos. Foi sorte ter pensado nisso. O navio parte amanhã. Fizemos uma pausa. Depois eu disse. Tem aqui um dinheiro para você levar. São minhas economias. A voz dele quebrou. Ai, mamãe, não precisava. Obrigado. E seu rosto apareceu por cima do muro, iluminado pela lua. Estava muito pálido. Alfredo se debruçou e eu subi num caixão de gasolina, como fazia sempre quando queria falar com Dona Genu. Dei o dinheiro. Ficamos um minuto quietos, escutando, e de repente ele começou a chorar. Um choro abafado e triste. Sussurrei. Não chore, meu filho. Tudo há de dar certo. Não chore. Só dei desgosto, mamãe. Desgosto e aborrecimentos. Não diga isso. Você sempre foi tão bom filho, tão carinhoso. Isso me bastou. Ele chorou mais. Mamãe, o que é? A senhora me perdoa? Oh, Alfredo, não tenho que perdoar. Mas diga que perdoa. Perdoo. Ele se debruçou de novo e eu estendi as duas mãos para que ele segurasse. Apertou com força minha mão direita e senti que toda a minha energia e força de vontade se desmoronavam nesse instante. Não quis largar a mão dele e tive ímpetos de implorar. Não vá, filho. Fique, lutaremos juntos. Não fuja. Mas não disse e chorei. Foi então que ele me deu coragem. Mamãe, o que é isso? Não chore. Eu dizia sempre que eu queria viajar, conhecer o mundo, pois agora eu vou. Deus te abençoe. Escreva de vez em quando. Escrevo se puder. Preciso ter cuidado. Adeus, mamãe. Adeus, então. Ele ainda ficou uns instantes debruçado no muro, olhando para mim, o rosto pálido com os reflexos do luar. Não se incomode comigo, mamãe. Eu me arranjo. Tudo há de passar. Há de passar, sim, eu sei. Uma porta bateu lá dentro e o rosto de Alfredo desapareceu. Houve um silêncio de morte e eu ouvi só as pancadas fortes do meu coração. Voltei para casa vagarosamente, andando no escuro, e ao passar no tanque, apalpei o fundo para ver se o embrulho de roupas estava lá, mas não estava. Na fuga, não tinha esquecido. Entrei em casa, fechei a porta e fui para o meu quarto olhar o Cristo de marfim. Durante muito tempo, olhei para ele, e ele tinha a cabeça inclinada para um lado, e olhava o chão de um modo obstinado, um ar triste e tão desolado que dava pena. Nas horas longas dessa noite, compreendi o que tinha sido para nós a amizade de Dona Genu se ela não tivesse escondido. Alfredo, ele faria uma loucura com seu gênio impulsivo. E o que aconteceria depois? De manhã, bem cedo, abri as janelas da frente e vi um homem na esquina. Parava, andava outra vez e olhava para todos os lados. Vigiava. Fingi que estava espanando as janelas quando ouvi o portão da casa de Dona Genu abrir e fechar. Vi então a filha dela, Lili, que trabalhava na cidade, sair como sempre saía, um pouco mais cedo esse dia, acompanhada por um rapaz de sobretudo preto e um cachecol enrolado no pescoço. Era Alfredo, e o sobretudo devia ser do genro de Dona Genu. Ele tomou a pasta na mão de Lili, muito delicadamente, e depois de fecharem o portão, desceram a avenida, conversando com despreocupação. Passaram a esquina e foram tomar o bonde mais além. Disfarçadamente, acompanhei meu filho com o olhar e nem uma vez sequer ele olhou para nossa casa. Assim, seu vulto desapareceu dos meus olhos. Voltei para dentro
e fui à cozinha fazer café. Quando estava pondo a mesa, Carlos apareceu com um ar sombrio, o rosto fechado. Bom dia, mamãe. Bom dia. Ele me olhou sem perguntar, mas eu respondi. Foi embora agora, saiu com Lili, não sei mais nada. Carlos tomou o café com leite e não quis pão esse dia. Quando terminou, passou o guardanapo na boca e ficou olhando fixamente a mesa. Um olhar distante e triste. E de repente falou. Mamãe, há coisas piores que a morte. Confirmei com a cabeça e ele continuou. Quando papai morreu, pensei que nada pior pudesse haver no mundo do que a morte. Nada mais triste, mais horrível. Era uma separação tão brutal, um silêncio tão grande à volta do desaparecido, tudo tão negro e tão misterioso. Só essas palavras, nunca mais, me desesperavam. Eu pensava, nunca mais verei meu pai falar, nunca mais ouvirei seus passos, nunca mais se sentará nesta mesa. Tudo isso era como um peso na minha cabeça. Mas hoje eu sei que há coisas piores, mamãe. Fez uma pausa e terminou. Preferia que ele tivesse morrido. Não respondi e, de cabeça baixa, olhei as xícaras vazias. Carlos empurrou a cadeira e, se despedindo, saiu. Quase no mesmo instante, Isabel apareceu, pronta para sair. Foi logo interrogando. Então, mamãe? E olhou para a parede da casa vizinha. Foi embora hoje cedo. Para onde? Não sei, creio que para os Estados Unidos. Ela estava passando manteiga no pão. Parou e, com a faca no ar, levantou a cabeça e disse alegremente. Aí, batuta! Durante algum tempo, Dona Genu e eu não nos procuramos a não ser pelo muro. Com o medo do secreta, mas uns dias depois da partida de Alfredo, subi no caixão de gasolina e chamei-a para agradecer. Falamos sem nos vermos. Ouvi seus passos descerem a escadinha do quintal firmes e resolutos. Aproximaram-se do muro. Agradeci o que ela tinha feito por Alfredo e ela interrompeu com voz baixa. Não tem nada que agradecer, ora essa, pois felizmente eu estava aqui nessa hora juntando umas roupinhas que tinham ficado no varal. De repente ouvi alguém descer depressa a escada do seu quintal e pensei, quem será? Será que alguém está doente? Ia perguntar quando vi Alfredo já com uma perna em cima do muro apertando uma trouxa de roupa e dizendo, Dona Genu, estou sendo perseguido pela polícia, mas estou inocente, posso me esconder aí? Vem, ora essa, para que serve a amizade? Pula para cá, rapaz. Ele pulou e correu a se esconder na cozinha. Eu entrei atrás dele e disse para minha agente, ninguém pergunte nada, deixe um rapaz sossegado. Ficou no quartinho do fundo, no escuro. Levei um prato de comida e ele comeu. Então contou os planos dele. Quando ouvi a senhora fechando a casa, eu disse, vá agora no quintal, perto do muro que sua mãe está lá. E fiquei vigiando para ver se acontecia alguma coisa. Depois, ele e Lili combinaram de sair juntos bem cedo, como se fossem marido e mulher que vão para o serviço. Antes de sair, ele me disse, Dona Genu, o que devo à senhora não se paga. E ficou comovido. Eu disse, vá embora. Coitado, disse que ia dar um jeito de arranjar um automóvel, porque de trem era perigoso que o pegassem. Alfredo é esperto, ninguém pega, Dona Lola. A esta hora está bem longe. Mas, Dona Genu, se descobrirem que ele estava escondido em sua casa, todos os seus iriam sofrer as consequências. A senhora, suas filhas, seu genro. Até a senhora era capaz de ir parar na polícia, meu Deus, que vergonha. Vergonha? Vergonha por quê? Nada disso, Dona Lola. Se fosse na polícia, eu dizia o que tinha de dizer e acabou-se. E para que serve um amigo? Amiga para as horas alegres, horas de festa, hora de comer e beber? Não. Amigo é ali, no duro, nas horas de aperto. É que se conhece um amigo. Ou então não é amigo, é uma besta. Respondi.